no dia do discípulo. Amém? Abre aí a sua Bíblia, Juízes capítulo 6, versículo 1. Juízes capítulo 6, versículo 1, diz assim a palavra. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos medianitas. Os medianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles a invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se sobre a grande árvore de Ofra que pertencia a Biezerita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Amém, queridos? Querido, a palavra do Senhor nos mostra que mais uma vez Israel virou as costas para o Senhor. Mais uma vez Israel fez aquilo que o Senhor reprovou. Israel mais uma vez agora estava virando as costas para Deus, e por causa disso o povo foi humilhado. Por causa disso o povo foi oprimido pelos medianitas. Os israelitas, eles tinham tanto medo dos medianitas, ou seja, dos inimigos que vinham contra eles, que a Bíblia diz que eles se escondiam em cavernas, eles fizeram fortalezas para ali se esconderem dos inimigos, de tanto medo que eles tinham dos inimigos. E isso foi uma consequência amarga por eles terem se esquecido dos mandamentos de Deus, por eles terem se esquecidos daquilo que o Senhor ordenou a eles. E isso foi uma consequência da desobediência, do afastamento, do virar as costas para o Senhor. E a Bíblia diz que por causa disso Israel empobreceu.
A condição de humilhação era tão devastadora. Era tão devastadora que o povo estava prestes a padecer, a perecer de fome. Tamanha era a condição de devastação, de humilhação que Israel estava vivendo naqueles dias. Tudo aquilo que eles semeavam, a Bíblia diz, querido, tudo aquilo que eles cuidavam, que eles plantavam, na hora da colheita, a Bíblia diz que os inimigos vinham e levavam tudo. A Bíblia diz que eles também destruíam todos os animais, eles não deixavam nada vivo. Esta era a condição que Israel estava, por ter quebrado a aliança com Deus, por ter virado as costas para o Senhor. Israel se encontrava desta maneira. Deus, Ele está, querido, aqui nos mostrando algumas coisas interessantes. Quando eu olho para esse texto de Juízes 6, eu posso ver, a primeira coisa que eu vejo aqui é que Deus tem seus meios. Deus tem a sua forma para promover o arrependimento, para promover o resgate, querido, na vida do ser humano, para resgatar o ser humano novamente para si. Deus tem as suas formas, Deus tem os seus métodos, Deus tem os seus meios. E aqueles, querido, que são humildes e se voltam para Ele, reconhece seu estado de pecado, reconhece as suas falhas, reconhece que está distante de Deus, reconhece que virou as costas para o Senhor. Eles não somente receberão o livramento do Senhor, não somente receberão, querido, o resgate, mas eles também, querido, receberão alegria, receberão a segurança que é proporcionada pela salvação que Deus nos dá. Que Deus nos dá. Então eu vejo aqui nesse texto, é que Deus tem os seus meios para promover arrependimento e resgatar o ser humano novamente para si. Deus tem suas formas. Amém, queridos? Deus, Ele nos ama tanto. Deus, Ele nos quer próximo dEle. Ele nos quer tão próximo dEle, que mesmo quando nós viramos as costas para Ele, mesmo quando nós fazemos aquilo que não é devido, aquilo, querido, que entristece a Ele, Deus, Ele nos ama tanto que Ele tem os seus meios, a sua forma para promover o arrependimento no nosso coração, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos novamente nos voltarmos para Ele. Deus, Ele nos ama tanto e Ele nos quer próximo, Ele não nos quer distante, que Ele produz uma situação para que nós possamos voltar para Ele. Foi isso que Deus estava fazendo aqui com Israel. Israel tinha virado as costas para Deus. Querido, e não adianta. Tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Não adianta. Aquilo que nós fazemos, as atitudes que nós tomamos, cada uma delas tem as suas consequências. Israel estava nesta situação de humilhação, ao ponto de padecer de fome, tamanha destruição, tamanha humilhação que este povo estava vivendo.
porque eles tinham afastado de Deus. Aquilo era consequência daquilo que eles tinham semeado, consequência, era fruto da desobediência deles ao Senhor. E Deus permite que os inimigos pudessem assolar a eles, para que eles pudessem novamente se voltar para Deus, novamente se voltar para o Senhor. Amém, queridos? Então, querido, você e eu, que nós possamos saber de uma coisa: Deus, Ele tem os seus meios, Deus, Ele tem a sua forma, Deus tem os seus meios de promover arrependimento e resgatar o ser humano novamente para si. Amém, queridos? Deus tem os seus meios. Eu me lembro muito bem, há muitos anos atrás, eu estava fazendo uma viagem para uma cidade chamada São Miguel do Araguaia, lá em Goiás. E nós estávamos indo para orarmos por uma família que tinha nos pedido uma visita em um posto de gasolina. Eles eram proprietários de um posto de gasolina. Eles tinham investido muito dinheiro naquele lugar e eles não estavam alcançando o retorno que eles imaginavam, e pelo contrário, estavam vivendo dias difíceis. E nós fomos ali com o intuito de abençoar aquela família, mas com a intenção também, querido, de implantar uma igreja do Senhor naquele lugar. E nós fomos. E eu me lembro que no caminho nós paramos num posto de gasolina, e lá tinha um restaurante, e ali nós fomos almoçar naquele lugar, se eu não me engano, Araguapaz, eu acho que conhecido como Cavalo Queimado. E nós paramos ali, nós éramos 3 irmãos, né? E nós estávamos almoçando e um rapaz nos servindo, e ele começou a ver que nossa linguagem era linguagem de crente. Nós estávamos falando de coisas espirituais. E quando ele observou, ele viu aquilo, ele começa a conversar conosco também. E ali no papo ali que a gente foi desenvolvendo, eu me lembro muito bem que ele se volta para nós e ele diz: eu estou aqui nesta situação, eu estou aqui hoje nesta cidade, eu estou aqui hoje desta forma, é porque o filho da irmã Maria bate bonito. Ou seja, ele estava dizendo em outras palavras: eu estou aqui porque um dia eu virei as costas para o Senhor e estou sofrendo as consequências daquilo que eu escolhi fazer. Deus, Ele tem as suas formas de promover resgate, de promover arrependimento no coração do homem. Amém, queridos? Outra coisa que Deus nos mostra aqui é que Deus, Ele só age quando Ele é invocado. Deus, Ele produziu aquilo, Deus permitiu aquela situação. Mas Deus, Ele só agiu novamente em Israel. Deus só pôde mudar a situação de Israel quando Israel novamente se volta para o Senhor e invoca a Deus novamente. Deus, Ele só age quando Ele é invocado. Deus não ignorou, querido, em tempo algum, a dor de Israel, a situação que Israel estava, mas Deus só agiu quando ele foi invocado novamente por Israel. Levou anos, a Bíblia diz que por 7 anos o povo, querido, estava naquela condição, levou anos para que o povo pudesse reagir. Levou anos para que o povo pudesse cair em si e novamente invocar a Deus e novamente se voltar para o Senhor. E mesmo sofrendo, querido, opressão, mesmo sofrendo humilhação,
Israel só pediu ajuda, Israel só invocou ao Senhor, só invocou a Deus quando eles foram humilhados, quando eles foram massacrados pelos medianitas. Levou anos para eles caírem em si e invocar a Deus. Querido, que eu e você, que nós não possamos esperar uma situação se tornar insustentável. Que eu e você possamos aprender com esta história, com este povo. Que nós não possamos permitir que a situação fique insustentável, querido. Para que possamos clamar a Deus. Para que possamos nos voltar para Deus, para que possamos voltar a invocar a Deus. Deus só agiu no momento em que ele foi invocado. Ainda assim que ele, querido, não ignorou em momento algum a dor daquele povo. Deus sabia. Lembra do momento em que Deus aparece a Moisés em Êxodo capítulo 3, e Deus aparece ali na sarça de fogo ardente. E Deus fala assim: Moisés, eu tenho visto o sofrimento deste povo. Mas Deus desceu, Deus se manifestou naquela sarça para Moisés, no momento em que o povo o quê? Clamou a Deus. Aí Deus falou assim: Moisés, eu tenho visto o clamor, eu tenho ouvido o clamor deste povo. Por isso eu desci. Deus só age quando ele é invocado. Ele não ignora a nossa dor, ele não ignora as situações difíceis, o sofrimento que estamos passando, mas ele só vai agir, querido, mediante o nosso clamor, mediante o nosso invocar a ele. Quando o povo invocou, quando o povo se voltou para Deus novamente, quando o povo decidiu voltar para o Senhor, quando eles já estavam ali, querido, uma situação quase deplorável, eles se voltam para o Senhor novamente, e a Bíblia diz que Deus se manifesta. Amém? Eu já vi gente dizendo: não precisa orar não, Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. E ele sabe mesmo. E ele sabe, querido, que ele não pode agir na tua vida porque você não está invocando a ele. Eu já ouvi gente dizendo isso. Para que preciso orar se Deus sabe de tudo? Para que eu preciso fazer uma campanha se Deus já sabe de tudo? Para que eu preciso ir para a igreja se Deus já sabe de tudo? Isso é sentimento, é espírito de quem, querido, não quer pagar um preço. E a última coisa que eu quero falar com você, outra coisa que Deus nos ensina aqui. Através do clamor do povo, a Bíblia diz que o Senhor enviou um profeta. E esse profeta, esse anjo foi até onde estava um homem chamado o quê? Gideão. Quando ele estava ali debaixo de uma árvore. O anjo apareceu. E o anjo fala com ele. Sabe o que Deus está nos ensinando com isso? Por que dentre o povo todo de Israel, Deus apareceu a um homem, a Gideão? Deus não poderia ter aparecido a muitos ao mesmo tempo? Por que Deus aparece e manifesta a um homem? Primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos, Deus não tem netos. Primeira coisa que nós precisamos entender. Deus apareceu a Gideão por uma condição.
Embora quando nós olhamos para a história de Gideão, nós temos a lembrança muitas vezes somente daquilo que Gideão falou ao anjo, quando o anjo falou com ele. Nós só temos, às vezes, a lembrança daquilo que Gideão fala, mas Senhor, o que foi feito de todos os benefícios que os nossos pais nos contaram? De como que o Senhor os tirou do Egito com mão forte, com mão poderosa. Como que eu vou, Senhor, se eu sou tão pequeno, minha família é pequena, a tribo a qual nós fazemos parte é a menor de Israel. Às vezes nós temos a mente onde nós pensamos só nessas palavras de Gideão. Mas a gente não para pensar por que Deus apareceu a Gideão e fala para ele assim: eu sou contigo, homem de guerra. Em outras traduções diz assim: eu sou com você, homem valoroso. Por quê? Precisamos entender que nós não podemos nos entregar, querido, à derrota diante das dificuldades. E Deus escolheu Gideão exatamente por isso. Porque dentre aquela situação toda que Israel estava vivendo, Gideão era alguém que não tinha se entregado à derrota, mesmo vivendo dias terríveis. A Bíblia nos mostra que Gideão malhava trigo dentro de um lagar, demonstrando aqui para nós que Gideão era alguém no meio de Israel que estava tentando guardar a sua família, para que a sua família não padecesse de fome, para que a sua família não morresse por falta de alimento. Gideão era alguém que estava no meio daquela confusão toda, tentando fazer algo diferente, fazer algo acontecer. Por isso Deus aparece a ele. Não era porque ele era melhor do que outros. Não era porque o seu pai era conhecido. É porque Deus viu algo diferente em Gideão. Deus viu uma fé dentro de Gideão. Aí você fala: bispo, mas que fé é essa? Se Gideão volta para o Senhor e diz: Senhor, eu sou menor. Mas Gideão estava fazendo algo diferente. E fé é isso, querido. Fé é aquela partícula de Deus dentro de você que não deixa você se entregar diante das dificuldades. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: fé é essa partícula de Deus dentro de você que não deixa você se entregar diante das dificuldades. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Vamos entender aqui, querido, o que era uma eira e o que é um lagar. A eira, querido, na eira os cereais eram limpos. Na eira os cereais eram debulhados. E esse local, querido, ficava exposto ao sol, exposto ao vento. Por isso, querido, era um lugar ideal para trabalhar com grãos, porque ele ficava exposto ao sol, exposto ao vento. A eira era um lugar assim. O lagar, já era um grande tanque, querido, com paredes altas, apropriado somente, querido, para espremer uva, para amassar, para pisotear as uvas. No entanto, Gideão usava aquele lugar, o lagar, para malhar trigo. E isso, querido, por Gideão escolher o lagar para malhar o trigo, exigia dele, querido, um sacrifício maior, exigia de Gideão um maior esforço, querido, exigia de Gideão horas extras de trabalho, querido, para que ele pudesse malhar aquele trigo.
malhar o trigo dentro de um lagar exigia um esforço bem maior. Existia, querido, horas extras e extras de trabalho para salvar alguns grãos. Por isso Deus escolheu ele. Essa atitude, querido, intrépida, essa atitude ousada, essa atitude, querido, de Gideão, de tentar salvar um pouco, querido, para salvar a sua família, de tentar salvar um pouco para manter a sua família. Mesmo colocando a sua vida em risco, mesmo colocando a sua vida em perigo, essa atitude de Gideão é que chamou a atenção de Deus. E fez com que Deus escolhesse Gideão para ser, querido, o resgatador, para ser o libertador de Israel daquela situação. Amém, querido? Então eu quero lhe dizer nesta noite, não se entregue à derrota, querido. Diante das dificuldades que você passa, diante das dificuldades que você vive, não se entregue à derrota. Deus escolheu Gideão, porque ele olhou, querido, para Israel naqueles dias e viu um homem que estava dentro de um lagar, malhando trigo, que estava colocando a sua vida em risco para salvar alguma coisa, querido, para alimentar a sua família. Deus escolheu Gideão porque, querido, ele chamou a atenção de Deus. Amém? Então não se entregue. Não se acomode, querido, diante das situações. Não se entregue diante das situações. Amém? Deus sabe de todas as coisas, sim ou não? Mas Deus não isenta o esforço humano. Eu já preguei uma vez aqui sobre isso. E sábado a Adriana orou aqui em cima disso. Deus sabe de todas as coisas, mas Ele não isenta o esforço humano. O esforço de Gideão chamou a atenção de Deus. O não se entregar à derrota chamou a atenção de Deus. O não se entregar diante daquelas dificuldades chamou a atenção de Deus. Por isso Deus se manifesta a Gideão. Você pode ter certeza, querido, que o seu esforço, o não se entregar à derrota, o não se entregar diante das dificuldades, você pode ter certeza que está chamando a atenção de Deus, e Ele vai se manifestar com vitória, com poder sobre você, e vai resgatar você, vai resgatar, querido, sua vida, vai resgatar aquilo que você um dia perdeu. Porque foi isso que aconteceu com Gideão e com todo Israel. Você crê? Quantos crê? Diz aleluia. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, querido, não se entregue. Fala assim para ele, não se entregue à derrota. Ei, a Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Você está entendendo, querido? Deus escolheu Gideão porque era alguém que estava no meio daquela bagunça, daquela devastação toda, fazendo alguma coisa diferente. Em vez de murmurar, em vez de ficar questionando, em vez de ficar lamuriando, em vez de ficar, querido, só pranteando, faça alguma coisa diferente. Não se entregue. Vai à luta. Deus está vendo o seu esforço.
Levanta a sua mão, quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Senhor, por cada irmão, Senhor, aqui nesta noite. Aqueles que estão aqui no salão, aqueles que estão me assistindo. Senhor, em nome de Jesus. O Senhor nos ensina nesse texto de Juízes 6, que o Senhor tem os seus meios de promover arrependimento no coração do homem. O Senhor nos mostra nesse texto que o Senhor só age quando Ele é invocado, quando o Senhor é invocado. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada irmão, que cada um aqui, Senhor, possa verdadeiramente se voltar para Ti, que cada um de nós aqui, Senhor, possamos Te invocar de todo o coração, e que nenhum de nós aqui, Senhor, possa se entregar à derrota. Mesmo diante das dificuldades, que nenhum de nós se entregue à derrota, se entregue ao fracasso. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ministra ânimo agora. Ministra ânimo, Senhor, neste coração. Ministra ânimo agora, Senhor, na vida deste irmão, desta irmã. Este que estava prestes a desistir. Este que estava prestes a entregar os pontos. Ministra ânimo, Senhor, neste coração agora. Que ele saia daqui hoje. Que ela saia daqui hoje, Senhor. Senhor, com desejo de vitória. Com desejo de não desistir. De continuar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu oro, meu Deus, por cada um nesta noite. Abençoa, meu Pai. Abençoa, meu Pai. O Senhor resgatou Israel. O Senhor restaurou Israel, Senhor, novamente. Senhor, e que o Senhor possa, Deus, levar cada um dos meus irmãos, ó Deus, a resgatarem, Senhor, aquilo que um dia se perdeu. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por cada um, e eu abençoo cada um agora, em nome de Jesus. Aqueles que recebem, levante as suas mãos para o Senhor Jesus. Eu recebo agora ânimo, eu recebo agora força, que emana do trono da graça. Eu não vou desistir, eu não vou desistir. Se preciso for malhar trigo dentro de um lagar, farei, mas não desistirei, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amém, queridos. Domingo, não se esqueça. Amém, dia D, dia do discípulo. Vai ser bênção em nome de Jesus. Não se esqueça, amanhã é aniversário do nosso pastor Emerson. Amém, dá uma salva de palmas para ele aí. Glória a Deus. Deus te abençoe, pastor. Deus abençoe todos vocês. Vão na paz, querido.